Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um dia do nosso Diário Estoico, um dia incrível para ti, e o tema de hoje é Não conte histórias para você mesmo, dia 6 de março. Em público, evita falar demais das tuas realizações e urgências, pois, por mais que goste de contá-las, não é tão agradável para os outros ouvir sobre os teus assuntos. Isso está em Epicteto, no seu Enquiridium, e ele continua assim. O filósofo moderno Nassim Taleb advertiu para a falácia da narrativa, a tendência a criar histórias reunindo fatos do passado não relacionados. Essas histórias, por mais que seja prazeroso criá-las, são enganosas por natureza. Elas levam uma sensação de coesão e certeza que não é real. Se isso for muito empolgante, lembre-se de que, como Epicteto ressalva, há mais uma razão para não contar histórias sobre o seu passado. É entediante, irritante e egocêntrico. Talvez o faça se sentir bem dominar a conversa e fazê-la girar em torno de você. Mas como acha que os outros se sentem? Acha que as pessoas estão mesmo gostando das glórias dos seus dias de futebol no ensino médio? É este realmente o momento para mais uma história exagerada sobre suas proezas sexuais? Esforce-se ao máximo para não criar essa bolha de fantasia. Viva no que é real, ouça outras pessoas e relacione-se com elas. Não atue para elas. Muito interessante a nossa reflexão de hoje, pessoal, pois ela é interessante e específica ao mesmo tempo. É algo muito bem colocado com a pontualidade ali sobre você criar narrativas, sobre você criar histórias falsas para querer convencer, agradar e impressionar os outros. E eu me lembro de uma frase de Epicteto que ele dizia que nós não devemos ter uma sensação de alta importância elevada demais. Ou seja, você se colocar maior do que você realmente é. E toda vez que você tenta impressionar uma pessoa, elevando o seu ego, elevando as suas histórias e narrativas, é justamente isso que você está fazendo, se colocando como alguém mais importante do que você realmente é. E aqui ele não está dizendo que você deve ser uma pessoa medíocre, uma pessoa que não se ama, uma pessoa que não dá o real valor à sua própria história e ao que você é, que você tem que se menosprezar. Não, o que ele está falando é que você deve ser real consigo próprio. Porque o primeiro de tudo para você ter um bom relacionamento com alguém, uma boa conversa, um bom diálogo, primeiro é você ser uma pessoa interessante. Você deve sim ter histórias, narrativas e coisas que encantem aquela pessoa, mas sem uma mentira, mas sem um ego muito elevado, mas sem uma falácia, tudo baseado na realidade e na verdade. Pois a verdade ela convence, a mentira ela precisa de cúmplices para convencer, ou seja, de pessoas ali para comprovarem a sua tal falácia. E o segundo ponto é você ser uma pessoa interessada. Você deve ter interesse na pessoa, você deve perguntar, você deve ter ali uma curiosidade nos pensamentos, nas atitudes e no que ela é. E a partir desses dois pontos, ser interessante e ser interessado, você terá um bom diálogo e uma boa conexão com a pessoa com toda certeza. Mas para isso acontecer, antes de tudo, você deve reconhecer o seu tamanho, entender que você não é tão importante assim quanto você pensa. E a partir disso você vai criar uma importância. Porque a pessoa que pensa que já é sábia é justamente aquela que nunca constrói a sabedoria, pois ela não tem margem para criar a tal sabedoria. É como a lógica do copo meio cheio. Se você olha o copo sempre meio cheio, você nunca vai querer enchê-lo mais um pouco, porque você nunca olha para o lado que está vazio, você sempre olha para o lado que você já tem. E com isso você não tem margem para crescer. A pessoa que pensa que já é sábia e não olha para a sua ignorância é aquela que nunca irá construir a sabedoria. E a pessoa que pensa que já é importante demais, que já é interessante demais e nunca olha para o lado que ela deve olhar de fato, que é a realidade, no qual ela não é tão importante assim, no qual ela tem muito a construir ainda, no qual ela tem muito a viver ainda, ela nunca vai conseguir ser uma pessoa importante de fato. Então não estamos falando aqui que você deve se menosprezar e ser uma pessoa medíocre. O que estamos falando é que a grandeza do ser humano está em reconhecer a sua pequenez, como a grandeza do sábio que está em reconhecer a sua ignorância. Quando você entende que ainda tem um espaço para você evoluir, é aí que você pode evoluir. Muitos poderiam ter chegado até a sabedoria se não pensassem que já eram sábios, como diria Sêneca. Então tudo parte desse senso de alta importância, que se você coloca ele elevado demais, você acaba não sendo importante de fato. Então, aqui fica uma dica prática para você que queira ter melhores relacionamentos na sua vida e que você venha conseguir construir essa mutualidade entre os diálogos que você tem, no qual você é interessante e também é interessado.
Mas tudo parte de uma humildade, de você ser humilde consigo próprio e colocar você abaixo do que você realmente acha que precisa estar, para que assim um dia você possa chegar até lá. Porque aquele que não tem margem para evoluir, aquele que não desce os degraus da escada para olhar a sua pequenez, é aquele que nunca será grande. A humildade faz exatamente isso com a pessoa. Tem uma frase de Santo Agostinho que eu gosto muito, que ele diz que o orgulho transformou anjos em demônios e a humildade faz de homens serem anjos. Ou seja, quando você é humilde, quando você entende que você não é tão importante assim, que você deve muitas vezes olhar para si com uma ótica um pouco menor e começa também a gerar ali um certo grau de grandeza a partir de suas atitudes e da própria humildade, é aí que você consegue se transformar em um anjo, como diria Santo Agostinho. Muito obrigado, pessoal. Deixa aqui a sua interpretação de hoje. Deixe uma dica que você utiliza para poder ter bons diálogos e boas conexões com as pessoas a partir da sua comunicação e nos ajudar a sermos mais interessantes e mais interessados. Até amanhã e muito obrigado.